Então, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Casa Espírita, e sempre é com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês, que todos se sintam acolhidos, na nossa casa por nós e pelos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham em todos os nossos encontros. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado para não fazer as vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não receberei recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes uma esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: Assim o quero, fique curado. E neste momento a lepra foi curada. Depois, Jesus disse: Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Então aqui nós temos a mensagem de Jesus, quando ele nos fala claramente do compromisso que temos em relação à caridade. Então a doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. Então nós, como espíritas, temos o grande compromisso de colocarmos em prática esse ensinamento de Jesus. Então, quantas vezes nós dizemos que não temos condição de fazer a caridade, mas nós já compreendemos que nós temos sim condição de fazer a caridade, porque a caridade está na condição de cada um de nós, seja o mais simples, seja o mais abastado, porque a caridade, ela não só é feita de coisas materiais, nós sabemos que estamos no corpo físico e precisamos do material, mas o mais importante na nossa vida física também é a caridade espiritual. Então que nós possamos analisar o que estamos fazendo aqui, qual o nosso verdadeiro compromisso enquanto estamos aqui no nosso planeta Terra. E quando Jesus diz, fala do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse ensinamento, Jesus também nos fala do compromisso que nós temos de exercer a caridade. Porque quando nós amamos o nosso próximo, quando nós perdoamos, quando nós nos doamos, muitas vezes quando nós paramos na rua para dar atenção a alguém mais necessitado, mais fraco do que nós estamos exercendo esse grande lema do Espiritismo, que é a caridade. Então a importância de cada um de nós no nosso planeta, o compromisso que nós temos de servir. Então muitas vezes a gente acha que servir é só você doar um pão, é só você dar uma esmola, e isso tudo já é uma caridade. E nós aprendemos já na doutrina espírita que fazer a caridade, dar uma esmola,
não é caridade. É a esmola que você dá quando alguém chega na sua casa e você está cheio de afazeres a fazer e você dá algo, para se livrar daquela pessoa. Então isso é uma esmola. Então a diferença da esmola e da caridade, ela tem um grande percurso, porque a esmola você dá para se livrar daquela pessoa necessitada. E a caridade não. Você dá a caridade para servir, para prestar atenção no outro. Então, quando o Bezerra de Menezes nos fala, através de Valdo Franco, ele fala que nós temos que ter ombros fortes, nós temos que alongar os nossos braços para ajudar os mais frágeis. Então, como nós vemos hoje, a tecnologia cada vez mais estar tomando conta da nossa vida. Nós hoje perdemos o nosso tempo olhando na internet, fazendo lá umas postagens no Facebook, e a nossa vida é essa. A nossa vida é a tecnologia, a nossa vida é o trabalho. Então poucas horas nós temos para dar atenção àquelas pessoas que são frágeis, que estão na condição hoje de espíritos mais fragilizados. Mas quem são estes espíritos? Será que estes irmãos são desconhecidos nossos? Será que não sequer nós vemos em algumas oportunidades da nossa encarnação? Será que são desconhecidos? Não, nós sabemos que não são desconhecidos. Aquela senhora que dorme lá naquela maternidade, todas as noites, que passa frio, que passa por um processo difícil do álcool, será que aquela pessoa é desconhecida para nós? Será que em outras oportunidades ela não fez parte da nossa vida? Será que ela não estava tão próxima de nós e hoje nós não reconhecemos mais? Então qual será a oportunidade que recebemos a vir, a voltar para o nosso planeta Terra? Qual foi o nosso compromisso? Como foi a nossa programação de vida? Será que nós realmente não temos a capacidade ainda de auxiliar? Sabemos que somos espíritos, fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas com o decorrer da encarnação, nós fomos conseguindo a capacidade de aprender, de termos a inteligência, de servir, de ajudar, e aqui nós estamos. Estamos numa casa espírita, temos o conhecimento, sabemos que a caridade é um lema da doutrina espírita, sabemos que a doutrina espírita ela veio para abrir os nossos olhos e chamar: meu irmão, o que fazes aqui? Qual o seu compromisso diante do seu próximo? Qual o seu compromisso diante daquela senhora que está lá na maternidade, que dorme ao relento? Qual será a ligação que estes seres que dormem nas ruas, que perambulam, que buscam ajuda, e muitas vezes batem no nosso braço, nos pedem uma moeda, e nós, infelizmente, não olhamos para o lado? Então é isso que Jesus quer de nós. Jesus veio nos falar de uma caridade. E Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Então Paulo nos fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse o poder de transportar montanhas, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se eu não tiver caridade, nada serei. Então que possamos analisar qual o nosso compromisso diante do nosso próximo. Qual o nosso compromisso diante de nós mesmos? Porque muitas vezes nós não sabemos fazer a caridade para nós mesmos. E sabemos que temos esta necessidade de fazer a caridade para nós. E depois que nós fazermos a caridade para nós estendermos, alongar os nossos braços em socorro dos mais necessitados.
O nosso planeta, a nossa humanidade, ela está doente, ela pede ajuda, ela pede socorro. E isso não é um privilégio só dos espíritas, não. Nós que estamos aqui, nós não somos santos, né? Nós somos espíritos endividados. E por que será que nos recebemos esta oportunidade? Por que será que recebemos a luz do Espiritismo? Por que será que estamos aqui? Para saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui. Será que nós somos privilegiados? Não, nós somos comprometidos. Nós temos compromissos de outras oportunidades. Então todos nós que nos encontramos aqui, cada um tem um compromisso com o outro. E quantas vezes a gente não diz: eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Como que nós não precisamos de ninguém? Nós precisamos do outro, para que o outro possa olhar para nós e mostrar os nossos defeitos. Isto também é caridade. Então, quantas vezes a gente não escuta na nossa cidade alguém que fez muito mal e a gente tem o prazer de divulgar, né? Se for preciso a gente divulgar para a notícia ficar muito mais bonita, a gente vai lá e posta no Facebook. Olha a falta de caridade, né? Então muitas vezes a gente não para, né, para fazer uma oração, para fazer uma prece, né, por aquela criatura que errou, né? Nós só temos o cuidado, né, de divulgar o erro do outro, né? Nós não somos pessoas ainda para procurar modificar o outro. Nós temos o cuidado, né, de transformar aquela tragédia numa tragédia maior. Então nós temos sim também o cuidado de fazer a caridade, né? Mas nós temos o cuidado maior ainda de sermos aplaudidos, de sermos homenageados, né? De sermos glorificados perante os homens, né? Nós temos esse cuidado. Então, como Jesus diz, fazer o bem sem ostentação, né? Fazer o bem para que aquela pessoa que esteja recebendo a caridade, ela não se sinta humilhada. Fazer o bem sem esperar recompensa, né? Isso que Jesus fazia. Então, todas as vezes que a gente for errar, que a gente for falar de alguém, a gente se coloca no lugar de Jesus. Olha que responsabilidade. Se colocar no lugar de Jesus, né? Para modificar os nossos erros. Como Jesus diz, Ele é um grande modelo, né? Então, a partir do momento que a gente procurar se colocar no lugar de Jesus, a gente vai acertar mais. A gente vai fazer melhor. A gente vai olhar para aquele necessitado, mais uma vez, meus queridos irmãos, lá da maternidade, aquela senhora. A gente vai olhar para ela de uma forma diferente. Fazer com que ela seja da nossa família. Fazer com que ela participe do mesmo ciclo social em que nós nos encontramos. Então, nesse mesmo capítulo, Jesus diz que quando fizer uma festa, convida os pobres e os estropiados. Mas nós, como espíritos imperfeitos, quando nós vamos fazer uma festa, a gente seleciona. A gente faz uma lista, a gente procura aquelas pessoas que têm mais condição, para que a gente convide, mas que em outra oportunidade, aquela pessoa também possa retribuir aquilo que a gente fez. A gente faz um aniversário, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Um aniversário, por exemplo. Vamos fazer uma comemoração de aniversário. Então eu vou selecionar as pessoas, porque aquela pessoa, quando for fazer, ela vai me chamar também, né? Então a gente faz isso, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós ainda estamos nessa condição. Por isso que nós estamos ainda no planeta Terra, né? Nós estamos aqui, né, para modificar tudo isso, né? E quando Jesus fala, muito interessante, ele fala, né,
dessa necessidade, né, que a gente tem de divulgar o que a gente faz. Né? A gente serve, a gente dá o pão, mas a gente quer ser homenageado perante os homens. Então, no nível atual de evolução, na maioria dos homens, fazer o bem é uma das ações mais difíceis, né? Porque a gente diz que a gente não tem condição de fazer a caridade porque nós não temos recursos, né? Muitas vezes a gente diz, não, eu não vou ajudar porque está faltando até para mim as coisas materiais, né? E quando a doutrina espírita vem, ela nos explica, né, que nós não precisamos só do material, né, para fazer a caridade. Nós fazemos a caridade através das ações, através do pensamento, né, e dos sentimentos. Quem aqui não sabe fazer uma prece, né, pelo irmão que está necessitado? Acredito que nós, como espíritas, nós já sabemos a importância da prece, né? Então todos nós temos condição sim de fazer uma prece por alguém necessitado, né? Quem de nós não sabe também escutar mais e falar menos, né? Quem de nós para os nossos afazeres para dar mais atenção àquela criatura que chega, né, com vontade de conversar, né, de falar, né, de que alguém escute as suas dores, que alguém compreenda, né? Então isso é um grande compromisso, né? Não é só nosso, que somos espíritas, mas o compromisso da humanidade, né? E nós sabemos que existem outras religiões, pessoas, assim como o nosso irmão Micael fala, extraordinárias, que também fazem a diferença. Então nós somos espíritas, nós temos que fazer essa diferença, né? Nós não somos diferentes, né? Nós temos que fazer a diferença, né, quando nós voltamos o nosso olhar para aquelas pessoas que se encontram próximo a nós. Então nesse capítulo 13, ele nos fala de uma parábola bem conhecida, que é o óbolo da viúva. Então acredito que todas as pessoas aqui já conhecem o óbolo da viúva. Então tinha lá na época de Jesus, eles colocavam uma caixa de moedas. Então aquelas pessoas mais abastardas e aquelas outras mais simples. Então veio uma viúva que colocou as duas moedas na caixa de moedas, né, na urna, eles chamavam urna, colocavam lá a urna e aquelas pessoas vinham e deixavam ali a sua doação. Então Jesus diz que aquela viúva, ela deu do que lhe faltava, né? E os ricos, eles davam em abundância. Então Jesus mostra que para fazer o bem não é preciso ter ou não ter recursos materiais, mas amealhar amor ao próximo, alimentar-se de verdadeiros sentimentos de piedade, indulgência, e todos podem doar de si. Um sorriso amigo ao desesperado, um gesto de alegria sincera ao que passa pela provação. E provação não é o que nos falta no nosso planeta. Então nós, todos os dias, nós vemos, se assistirmos à televisão, né, a tecnologia desse século, nós vemos pela internet as calamidades públicas, né? Nós vemos também que naquelas calamidades é necessário para a transformação dos seres humanos e da natureza. Então também naquelas calamidades a gente vê as pessoas que ajudam, né, que dão o material, né? Muitas vezes também eles dão o espiritual, né? Mas nós também lembramos de uma calamidade, né, bem mais difícil, né, que muitas vezes está dentro do nosso lar,
né? São pessoas que sofrem, né? São pessoas que passam por N dificuldades e não tem alguém para desabafar, né? Então, muitas vezes a gente acha, né, que o nosso próximo ele está lá distante de nós, né? Como Jesus falou no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o nosso próximo não é só alguém que está ao nosso lado, né? Que ele passa também pelas suas dores, pelas suas dificuldades, pelos seus desenganos, seus desesperos. Nós estamos lá. A gente sai da nossa casa, auxilia, né, aquela pessoa que está bem distante de nós, e muitas vezes a gente não percebe, né, alguém que está ali ao nosso lado, necessitando de auxílio, né? Então, como já temos o conhecimento e sabemos que nada na nossa vida é por acaso, né, que nós viemos juntos para nos doarmos uns aos outros. Então é importante, né, que a gente possa, né, exercer a nossa caridade também com as pessoas que estão ao nosso lado, né? E muitas vezes também a gente faz a caridade, mas a gente quer que aquela pessoa nos agradeça, né? A gente quer que aquela pessoa tenha um sentimento de gratidão por nós. Então nós esquecemos muitas vezes que nós somos espíritos milenares, que nós já viemos várias e várias oportunidades. Então muitas vezes aquele espírito que a gente ajuda hoje, aquele irmão encarnado ou aquele irmão desencarnado, foi alguém próximo de nós, já fez parte da nossa família, já esteve ali ao nosso lado. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes nós erramos, né? Muitas vezes nós somos ingratos. Então nessa encarnação a gente recebe a oportunidade de servir, né? Então a gente serve, mas a gente quer que a pessoa seja grata ao que a gente faz, né? Então a gente deve colocar, né, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, que nada é por acaso. Então, se nós recebemos a oportunidade de servir a qualquer pessoa que seja, é porque nós temos um compromisso com essas pessoas. Elas não estão na nossa vida por acaso, né? Elas são pessoas, né, que têm compromisso conosco. Então, quando nós nos doarmos a alguém, que a gente nos doe, mas nos doe desinteressadamente, sem esperar recompensa nenhuma. Porque como Jesus diz, quando a gente faz a caridade e a gente espera recompensa, a gente não vai receber recompensa no mundo espiritual, né? Nós já fomos recompensados através da glorificação e da homenagem dos homens, né? Então, Jesus fala também, numa passagem desse mesmo capítulo, né, quando aquele leproso veio para Jesus e pediu para que ele o curasse, né? Jesus toca-lhe as mãos e diz: vá, mas diga aos sacerdotes e prescreva o donativo prescrito por Moisés. Então ele diz, né, ele fez a caridade, né, mas ele disse a importância de se fazer a caridade, mas sem ostentação, né, sem humilhar a quem recebe, né, a fazer a caridade desinteressadamente, né, fazer por fazer. Então, no capítulo 15, que é um capítulo que é mais na frente, ele fala sobre a importância, né, da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente vê, né, a oportunidade grandiosa que nós estamos recebendo enquanto espíritos encarnados, e que possamos a cada dia tentarmos agarrar essas oportunidades e principalmente, né, procurar servir sem esperar a recompensa, né, procurar servir só por servir, né, e com certeza, né, pensando também na nossa evolução espiritual, porque a partir do momento, né, que nós doarmos de nós para ajudar a uma pessoa mais necessitada, nós estamos nos evoluindo, né? Nós estamos sendo pessoas usando a nossa humildade também,
né, usando todas as virtudes, né, que Jesus nos deixou, né, a virtude do perdão, a virtude da paciência, né, do amor ao nosso próximo e todas essas virtudes que Jesus nos deixou. Então que possamos alongar, né, os nossos braços, estamos colocados na postura do bom samaritano e que possamos fazer, né, como o bom samaritano, né, procurar ajudar sem esperar recompensas e procurar ajudar sem ver a quem estamos ajudando. Então que Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.